Salve, salve discólatras! Você está ouvindo Descobrindo o Rio, série produzida pelo Desconversa sobre álbuns que representam a música do Rio de Janeiro. Descobrindo o Rio é uma produção resultante do edital Cultura Presente nas Redes 2, realizado pelo Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. Embora tenha gravado pela primeira vez apenas aos 63 anos, Clementina de Jesus se tornou uma das maiores vozes da música brasileira. Artista que viveu o samba desde seu nascimento, em 71 a cantora lançou Clementina Cadê Você?, disco que documenta expressões importantes da cultura brasileira, como jongos, cantos de trabalho e do folclore. Neste episódio, entrevistamos Felipe Castro, que, ao lado de Raquel Munhoz, Luana Costa e Janaína Marquezine, escreveu Quelé, A Voz da Cor, biografia de Clementina de Jesus. Clementina de Jesus da Silva nasceu no dia 7 de fevereiro de 1901 no município de Valença, localizado no sul do estado do Rio de Janeiro. Nos primeiros anos de vida, morou com a família na comunidade do Carambita, onde teve contato com o jongo. Aos 7 anos de idade, mudou-se com a família para o Rio de Janeiro, município com o qual estabeleceu forte ligação afetiva e musical. Clementina ela nasceu em Valença, no interior do estado, numa região cafeeira, então a gente estipula ali no livro que os avós dela, que eram negros escravizados, eles são de uma geração que vai para Valência, um contingente de negros escravizados, que vai para Valência porque era meio que um caminho entre o interior de Minas Gerais, ali do ciclo econômico anterior, do garimpo. Valência está bem no meio do caminho entre Diamantina, em Minas Gerais, e o Rio de Janeiro. Então, a gente até estipula que ali no meio do caminho, a família dela parou ali, porque ali é onde tinha trabalho, é onde tinha... onde existia ali um ciclo econômico de café, e o Vale do Paraíba era pródigo nisso, E ela nasce ali e com 7 anos de idade ela vai para Jacarepaguá, ela vai para Praça Seca com a família. Então se estabelece ali naquela região. Depois de um tempo ela mora no Engenho Novo. Ela mora no Sampaio, ela mora no Morro do Quieto. Ela se estabelece nessas regiões ali, Zona Norte, Então ela era uma mulher muito bem conectada ali com as raízes ali do subúrbio, vamos dizer assim. Agora, a ligação com o Rio de Janeiro, isso tá claro, em toda a expressão artística dela. Eu acho que em cada disco você consegue entender isso. Você consegue entender até a ligação dela com nomes do samba, Tem coisas espetaculares assim na discografia dela que mostram essa proximidade dela com grandes figuras do Rio de Janeiro. Paulo da Portela, por exemplo, tem uma música do Paulo da Portela que ele grava nos anos 30, e a Clementina ela rouba a música, A gente brinca, não é bem que ela rouba, mas no primeiro LP dela, o Hermínio Belo de Carvalho liga o gravador e, como ele sempre faz, liga o gravador para ela cantar algumas coisas, e ela canta uma música que era muito parecida com a música do Paulo da Portela, e depois se descobre que era basicamente a mesma música, e ela rouba alguns versos porque ela achava que estava ali na ancestralidade dela, estava ali na bagagem dela, estava ali na cabeça dela, sem dono, mas na verdade eram versos do Paulo da Portela, que ela deve ter ouvido pela primeira vez 30 anos antes. Estamos falando ali de uma gravação do LP em 66, e o Paulo ali, gravou nos anos 30 e tal. Então, assim, são coisas incríveis, assim, que você tira dessa relação dela com a Mangueira, a relação dela com a outra escola de samba da qual ela participou, Unidos e Riachuelo. Depois, todas as homenagens que ela recebeu em vida, Teve um enredo da Beija-Flor, que foi homenagem a ela. Clementina, ela era carnaval, ela era samba, ela era Rio de Janeiro, em todas as expressões, assim. Eu acho que isso tá muito claro, assim, essa relação tá muito, muito forte, muito vívida. Apesar do contato com a música desde nova, Clementina só surgiu no mercado fonográfico em 1965. Até iniciar a carreira como cantora profissional, dividiu a vida entre participações em escolas e rodas de samba, grupo de folias de reis e teatro, e o trabalho como empregada doméstica e lavadeira.
E a gente conseguiu estabelecer uma linha do tempo que mostrou que a Clementina foi muito ativa quando ela era anônima, né? Então aí podemos colocar aí umas 3 décadas aí dos anos 20 aos anos 50, em que ela participou de muita coisa, até frequentar a casa da tia Ciata, né? Que todo mundo sabe que é o berço ali do samba no Rio. Até frequentar a casa da tia Ciata, ela frequentou pelas mãos do Heitor dos Prazeres, também, ó, figuraça aí, importantíssima. E a gente consegue mapear ali participações dela no bloco que deu origem à Portela. Então ela conhecia o Paulo da Portela ali nos anos 20 e 30. A gente consegue mapear a Clementina de Jesus sendo diretora numa escola chamada Unidos do Riachuelo. A gente tem ali participações e a Clementina se envolvendo ali com Cartola, Carlos Cachaça e toda aquela turma da Mangueira nos anos 40 e 50. Então a gente consegue mapear toda uma atividade da Clementina junto ao carnaval e a várias expressões culturais, né, ao jongo, folia de reis. A Clementina estava envolvida em muita coisa legal. E foi um caldeirão, né? Um caldeirão de referências. Ela que já é, por si só, uma neta de escravos, uma neta de negros escravizados. Então ela já tinha ali, desde a infância, todo um caldeirão de referências, de cantos de trabalho, de jongos e curimas que ela cantava de cabeça. E aí você pega essa mulher importantíssima e mapeia, né, participações dela na Portela, na Mangueira, muito antes da gente saber que ela passou a ser uma pessoa famosa, né? Isso foi a partir dos anos 60, né? Que ela entrou na mídia. Então aí são aí mais de 30 anos em que a Clementina, que era empregada doméstica e também quituteira, ela participou de uma série de expressões culturais, desde carnaval até folia de reis, que só engrandecem a figura dela, essa figura importantíssima que depois ela veio se tornar. Em 1964, Clementina participa do musical O Menestrel, a convite de Hermínio Belo de Carvalho, produtor e compositor que teve enorme importância na carreira da cantora. A participação abriria caminho para um outro espetáculo, apresentado em 1965, que levaria Clementina de Jesus não só aos palcos, como também às gravadoras, o show Rosa de Ouro. Aí é até um trabalho nosso de formiguinha, de tentar trazer uma visão um pouquinho diferente da crítica musical, que ao longo de todos os anos, né, crítica musical, os jornalistas, eles sempre trouxeram a visão de que o Hermínio Belo de Carvalho, né, grande produtor, poeta, compositor, ele descobriu a Clementina, né? Mas a gente tenta até trazendo essa visão que eu acabei de comentar, né, dessa participação dela nos bastidores de Portela, de Mangueira, Unidos do Riachuelo. A gente tenta trazer um pouco, subverter um pouco essa lógica, né? Não é o cara, o produtor, o homem branco que descobre ela. Ela já estava ali esperando para ter uma chance na música, esperando para ter uma chance nos musicais e nos estúdios de gravação. Em 63 ela conhece o Hermínio Belo de Carvalho. Ela tá cantando ali aos pés ali da Igreja da Glória, num dia de Nossa Senhora da Glória. E o Hermínio, ele vê aquela cena de uma mulher cantando e chamando muita atenção, e resolve levar ela para o apartamento, né? Levar ela e o marido dela, o Albino Pé Grande, para o apartamento, gravar gravar um pouquinho ali daquela voz, e isso em 63, né? E em 64 surge um convite do Hermínio Belo de Carvalho, né? Ele é uma figura importante, mas, volto a dizer, ele não descobre, ele dá uma oportunidade que ninguém havia dado aí, em 60 anos de vida, ninguém havia dado a Clementina. Em 64, em dezembro, ela estreia em um musical chamado O Menestrel. Inclusive é um musical que não tem muito sucesso, mas ele acaba sendo importante porque é a estreia da Clementina num palco, né? Ela participa ali junto com o pai do Paulinho da Viola, né? O César Faria, grande violonista. Participa com o Turíbio Santos, né? Que chegou a ser eleito o maior violonista do mundo ali nos anos 60 por uma revista francesa. E é um musical que inicia ela ali no mundo profissional da música, digamos assim. E no ano seguinte a grande estreia mesmo, aí, com tremendo sucesso, que é o Rosa de Ouro, um musical que ele é importantíssimo na historiografia do samba, né? Porque
o Hermínio queria muito isso, reabrasileirar o samba, né? Renegrecer o samba, que estava muito, desde Getúlio Vargas, estava muito branco e samba canção, e estava distante um pouco dos morros, né? E o Hermínio traz um pouco essa visão de contar a história do samba, desde lá do Almirante, enfim, fazer todo esse revival do samba. E a Clementina faz esse musical, né, com muito sucesso, estreia no mundo profissional da música, e junto com ninguém mais, ninguém menos que Paulinho da Viola, Nelson Sargento, né, Anés Carzinho, toda aquela turma. A Aracy Cortes aí voltando a cantar depois de muito tempo também. E esse musical, ele é um tremendo sucesso. A Clementina viaja com um grupo para Brasília, para Salvador, para São Paulo. Não fica só no Rio de Janeiro, embora no Rio já fosse um sucesso tremendo. A partir do sucesso de Rosa de Ouro, que teria um segundo LP em 1967, Clementina consegue gravar o seu primeiro disco em 1966, também na gravadora Odeon, que inclui as canções Cangoma Me Chamou, Barracão é Seu e 20 companheiros. É nessa gravadora que a artista grava a maioria de seus discos, com exceção de Clementina Cadê Você, em 1971, e Canto dos Escravos, em 1982. Se pegar o ano voltando um pouquinho para 66, é um ano em que ela faz duas viagens importantíssimas, né? Ela viaja primeiro para França, ela vai representar ali ela participa de uma delegação brasileira de músicos que está ali no Festival de Cannes, na França, em virtude de um filme brasileiro, né? A Hora e a Vez, de Augusto Matraga, que concorre ali a Palma de Ouro de Cannes. E ela está ali com uma enorme comitiva de brasileiros ali para se apresentar. E tem a viagem para Senegal, que é mais interessante ainda, porque ela também está numa comitiva de músicos brasileiros que vai ao Festival de Artes Negras de Dakar em 66, que é um festival incrível, por sinal. Tem grandes artistas do mundo inteiro ali se abraçando ali num festival que teve só, se não me engano, 3 ou 4 edições. A Clementina está nessa primeira edição em 66. E aí, na volta de 66, ela grava o LP solo dela. E aí, 67, 68, ela grava uma série de discos com outros artistas, né? Um deles é o Fala Mangueira, que é um LP incrível, né? Com Carlos Cachaça, com Cartola, com um grande elenco ali. Ela grava esse disco em 67. 68 tem um disco que é o meu preferido dela, que ela faz com o João da Gente e o Pixinguinha, né? O Gente da Antiga, que também é um baita LP, e se eu não estou enganado, eu acho que é o último LP do Pixinguinha em vida, né? Um excelente disco. E aí, então, dá para dizer que é isso, assim, a Clementina, nesse período da vida dela, ela tá ou ainda em turnê com Rosa de Ouro, ou nessas viagens, ou gravando esses LPs com outros artistas. E aí o Hermínio Belo de Carvalho, que era o produtor dela, né, o diretor dos discos dela até então, ele queria muito ir a estúdio para fazer um disco que fosse uma espécie de obra para documentar temas folclóricos e temas afro-brasileiros. E aí os dois, né, essa dupla dinâmica aí, só consegue ir a estúdio aí em janeiro e comecinho de fevereiro de 70 para gravar esse baita disco aí, do qual a gente vai falar mais. Clementina Cadê Você foi lançado em 1970 com 12 faixas e duração de 30 minutos e 22 segundos. A produção foi assinada por Hermínio Belo de Carvalho e conta com os músicos Marçal, Luna, Jair, Juquinha e Elias na percussão, Índio no cavaquinho e viola caipira, Newton no violão, Maestro Nelsinho na direção musical e trombone, e coro feito por Cida, Lila, Margarida, Pedrinho Rodrigues e Zezinho. Contando com as músicas Deus vos salve a causa santa, Sei lá Mangueira e Vai Saudade, Clementina Cadê Você foi gravada pelo selo do Museu da Imagem e do Som. O motivo pelo qual o disco sai pelo MIS, não pela Odeon, é que o Hermínio tinha feito um acordo, né? O Hermínio tinha encampado aí uma espécie de campanha
para arrecadar dinheiro para o MIS, né, para o Museu da Imagem do Som, em 68. Inclusive, ele reúne ali um show com a Elisete, o Zimbo Trio e o Jacó do Bandolim, que é um show para arrecadar fundos para o MIS, ali em 68. E desse acordo, dessa campanha, dessa iniciativa para tentar salvar o MIS, que era muito importante naquele momento, né, para documentar, né, a música brasileira, daquele instante sai esse acordo pro Hermínio gravar o disco seguinte dele no Museu da Imagem do Som. Por isso que ele sai no MIS e não no Odeon. E aí, falando um pouquinho sobre o disco, ô Lucas, eu acho que é muito interessante esse disco, ele é muito sui generis dentro da própria discografia da Clementina, né? Ele é um disco que basicamente o Hermínio Belo de Carvalho liga os gravadores ali do MIS e fala pra Clementina: canta o que tá na tua cabeça, canta o que tá na tua alma, canta o que tá na tua memória. E o resultado disso é que é um LP que tem 3 sambas apenas e 9 temas folclóricos, aí batucadas, curimas, jongos, até moda de viola aí tem. A Clementina gravava bastante moda de viola. Apesar de não ser uma caipira clássica, ela gravava também modas de viola. Mas é um disco fenomenal porque você ouve poucos instrumentos de corda, inclusive, né? É um disco de voz e atabaques ali em sua maioria. Então ele é muito sui generis na própria discografia da Clementina, ele é muito especial, né? Ele tem um lugar muito especial na discografia dela porque tinha essa essência. O Hermínio estava muito preocupado nas palavras dele, reabrasileirar o samba, né? Ele até escreve no encaixe do disco esse argumento de que era necessário trazer o samba para suas origens, trazer o samba para sua origem mais africana, né, mais afro-brasileira. E o que ele faz com esse disco é uma documentação nesse sentido, de ligar os gravadores e deixar a Clementina cantar os seus jongos, suas curimas, cantar música de igreja, né? Tem uma música aqui que é uma das primeiras músicas, Deus o Salve a Casa Santa, né? Deus o Salve a Casa Santa. Essa música, a gente estava pesquisando sobre ela, era um canto de igreja popular em Moçambique, né? Coisa maluca. Mas também era uma música entoada no candomblé, no maculelê, e a Clementina trazia isso, né? Trazia muito essa coisa na sua ancestralidade, na sua memória. E aí foi isso, assim, um disco gravado em 3 dias, entre janeiro e fevereiro de 70, em que o Hermínio liga os gravadores e deixa a Clementina... Claro, né, tem uma curadoria dele, é evidente que tem a expertise dele em reunir ali os pontos de trabalho, as músicas folclóricas que ele achava que tinha um potencial legal, né, pro disco. Mas é um disco que a maior parte da curadoria é da ancestralidade da Clementina, é da cabeça da Clementina, é da memória dela. Então é por isso que ele é tão especial. Fundado em 1965 como parte das comemorações do centenário do Rio de Janeiro, o MIS, localizado na Praça 15, foi pioneiro como museu audiovisual e hoje conta com um acervo que inclui mais de 900 depoimentos e mais de 300 mil documentos, entre LPs, partituras, fotos, cartas, textos e vídeos, além de 18 mil discos da Rádio Nacional. Quando rolou esse LP aí da Elisete, Zimbo Trio e Jacó do Bandolim, nessa época também, nessa campanha de salvar o MIS, vamos salvar o MIS estava indo de mal a pior, o Hermínio também chefiou ali uma série de documentações e de áudios, né? O pessoal gravando depoimentos. Então, Cartola, nessa época, gravou depoimento para o MIS, Carlos Cachaça, Clementina. E aí, quando você tem esse tipo de registro, né? Registros em áudio e até, em alguns casos, em vídeo, né? Desses caras que nasceram em 1905, 1901, 1895... Gente da antiga, né? Fazendo uma menção aí ao LP do Pixinguinha, João da Gente Clementina. O MIS se torna aí um acervo fundamental, aí, um acervo espetacular e imprescindível para a história da música brasileira. E a partir desse acervo a gente consegue trazer uma série de informações sobre a vida pregressa, vamos dizer assim, da Clementina, pregressa a sua estreia nos palcos aí dos musicais e nos estúdios de gravação. Então, a partir desses depoimentos que o MIS
que o Miss documentou, nessa mesma época dessa campanha aí do Hermínio, a gente consegue, isso ajuda, você vê, né, ajuda pesquisadores como eu e as outras coautoras, 50 anos depois, ajudou a gente a escrever uma biografia, graças a esse período aí muito, muito feliz aí, de pessoas como o próprio Hermínio Belo de Carvalho, mas também outros produtores, outras pessoas do mundo da música que tiveram essa brilhante ideia de não só fazer campanha para salvar o Museu da Imagem do Som, mas também para documentar artistas e figuras muito importantes da música brasileira que não tinham uma documentação à altura ali naquele momento. Embora tenha se tornado um disco histórico, Clementina Cadê Você não foi um campeão de vendas. No jornal O Estado de São Paulo, o suplemento feminino de 24 de maio de 1970 deu destaque ao disco, junto ao lançamento de Elisete Cardoso, Joan Baez e Liane. Clementina de Jesus, desde o show Rosa de Ouro, consagrou-se como um documento vivo de uma época, de um determinado tipo de música brasileira que ela sabe interpretar com autenticidade. Seu disco se chama Clementina, Cadê Você? Foi gravado pelo Museu da Imagem do Som, seu número é 013. Diz texto assinado por Carlos Vergueiro. Então, Clementina, Cadê Você? Ele, do ponto de vista comercial, ele não vai bem, né? Tem uma entrevista também que eu separei aqui, que a Clementina, ela, logo depois que o álbum sai, ela disse que ela queria que o álbum vendesse bem, mas que ela queria que o álbum fosse para a França, porque na França me dão valor. Ela dá essa frase para o Correio da Manhã, porque ela tinha ido para Cannes, né, em 66, tinha feito um sucesso lá, um sucesso danado, o povo tinha adorado ela lá no show lá da Palma de Ouro. E aí ela solta essa frase aí, como quem diz, né, na França eles me dão valor, aqui no Brasil eu não sei. Mas assim, do ponto de vista de vendagem, esse disco ele não é o famoso disco, né, dos anos 70, que vocês bem conhecem aí, o disco que, né, no momento do lançamento não é valorizado, mas que depois, anos ou décadas depois, ele é resgatado aí pelo pessoal que ama uma boa música brasileira. Ele continua ali, ele dá prosseguimento àquela parceria ali entre Clementina e Hermínio Belo de Carvalho, que ainda resultaria em mais alguns LPs nos anos 70, né? Essa parceria que acaba ali por volta de 78, 79, quando o Fernando Faro passa a produzir o LP da Clementina. Mas ele dá prosseguimento à parceria do Hermínio e depois de 70, os dois ainda estão juntos ali, não só em LPs, mas em musicais, em shows, em temporadas inteiras de shows, né? Noites Cariocas, um exemplo. Tem inúmeros exemplos de espetáculos ali que a Clementina faz ali na primeira metade dos anos 70, que também é uma continuidade daquela carreira que tinha começado como um vulcão, né, em 64, 65, com Roda de Ouro. E eu falo isso porque foi mesmo um foguete mesmo no início, né? Pensar que em 2 anos de carreira, a Clementina tinha ido para França e para Senegal, tinha já gravado um LP solo, feito 2 LPs com o Paulinho da Viola e o pessoal lá do Rosa de Ouro. A carreira dela, né, foi muito estrondosa ali nos primeiros anos, depois entrou numa velocidade de cruzeiro ali, uma coisa mais tranquila, e o disco de 70 tá nesse contexto, né? Agora, é um descasso, e ele realmente, muitas pessoas passaram a redescobri-lo aí mais recentemente, passaram a valorizá-lo mais recentemente, porque ele é uma documentação muito, muito expressiva de cantos afro-brasileiros, né? Algo que não se dava muito valor, talvez, na época, mas que, com o tempo, né, um registro desse passa a ser cada vez mais valoroso. Tem uma crítica de um crítico musical chamado Ilmar Carvalho, logo depois que o disco foi lançado, em que ele diz que os sambas desse disco, eles não combinam com o resto do disco. Uma coisa muito louca, assim, a Clementina é uma sambista, né, podemos dizer. Ela grava ali 2 sambas da Mangueira, né, um deles é o Sei Lá Mangueira, famoso, e o crítico disse que não era para ter gravado esses sambas da Mangueira, e nem o primeiro samba, que é um samba do Candeia, é o Vai Saudade,
porque segundo o cara, não combinou com o ambiente do resto do disco, que era muito vozes e atabaques, muito cantos de trabalho, né? Muito... tinha essa pegada, né? O cara até faz essa crítica que eu até achei legal, queria trazer aqui pro programa. Mas é isso, como eu disse no começo, esse disco ele é muito sui generis, ele é muito especial, ele é muito diferente de outras coisas que a Clementina gravou, porque era uma questão de ligar o gravador e deixar ela trazer de volta aí cantos ancestrais e músicas, cantos de trabalho, corimas, batucadas, jongos, tudo aquilo que ela sabia de cor. Em 1970, o LP saiu com capa que contém fotografia de Jorge Fernando Azevedo. Em 1988, um ano após a morte da artista, uma reedição trouxe uma nova capa, com arte feita por Elifas Andreato, capista que trabalhou com Clementina, criando capas para os álbuns Clementina de Jesus Convidado Especial Carlos Cachaça, lançado em 1975, e Clementina em Convidados, lançado em 1979. E Clementina e Convidados, lançado em 1979. Clementina e Convidados, lançado em 1979. O legado de Clementina de Jesus para a música brasileira é inestimável, não só por sua contribuição para o samba, como para outros gêneros musicais retratados em Clementina, Cadê Você? Clara Nunes, Milton Nascimento, Itamar Assunção e Jussara Marçal são alguns dos admiradores e devotos expressos da influência e importância de Clementina na música brasileira. Outro ponto de destaque sobre a importância da rainha que ela é para a música brasileira é destacado por Felipe Castro, que reforça a imagem da artista como um elo entre a música brasileira e a África. Ela era um elo muito forte, né, entre Brasil e África, né? Muitos críticos na época falavam isso, né, que ela era a expressão mais direta, né? Uma neta de negros escravizados, uma pessoa que sabia, ela entoava cantos de cor, né? Isso é incrível porque a gente inicia, por exemplo, a nossa biografia contando sobre o Canto dos Escravos, que é o último disco que ela grava em 82, e a gente traz detalhes da gravação daquele disco, né? E detalhes que os produtores trouxeram pra gente. E uma das coisas que eles falam é que o disco, né, esse disco ele é feito em cima de cantos ali, de um livro de um pesquisador mineiro ali dos anos 30 que pesquisava ali cantos de negros ali do garimpo de Minas Gerais, e eles quiseram musicar esses cantos, né? E aí a Clementina, ela ouviu pela primeira vez esses cantos e falou, putz, eu já conheço. Então, assim, ela já conhecia. E aí você começa a pensar assim, cara, a ancestralidade, ela não é pouca coisa, né? Não é brincadeira, não. É a pessoa que sabia entoar cantos ali de trabalho de cor, porque ela tinha aquilo talvez a avó dela, o avô dela, né? Cantavam aquilo na infância dela e marcou. E aí fica num cantinho da alma ali que a pessoa não esquece, né? Esse disco, ele é interessantíssimo porque ele tem a intenção de documentar, né? E a gente sabe como é difícil documentar as coisas. A gente vive num país que não valoriza a história, não valoriza acervos, não valoriza documentos do passado. E esse disco, ele se prestou a uma coisa muito nobre, que é documentar cantos, né? Documentar cantos de folclore, documentar cantos de trabalho, documentar jongos. Esse disco ele se presta talvez o Hermínio Belo de Carvalho já tivesse essa intenção e pode ter ficado até um pouco desanimado quando viu que o LP não vendeu poucas cópias, mas ele hoje tem uma importância muito grande, né? E pessoas que amam a música sabem valorizar um disco que se propõe a documentar coisas tão importantes que tem ali como vetor uma pessoa como a Clementina, que viveu a história de perto ali, seus avós eram escravizados e a coisa estava muito latente, né, no sangue dela, na alma dela. Então esse disco ele é espetacular por se propor a esse resgate, né? É um resgate mesmo, né? É um resgate de alguém que era um elo
muito forte entre a música brasileira contemporânea da época e a música de trabalho, né? Música de trabalho dos negros escravizados. Então, ela traz esse disco, talvez é uma das expressões mais fortes, junto com o LP Canto dos Escravos, dessa junção aí de mundos, aí, junção de culturas, junção de histórias aí, e de bagagens. Então, esse disco ele é uma expressão fantástica disso aí. E agora, sobre o legado dela, a gente vê o legado dela sendo enobrecido, e cada vez que sai algum documentário, sai algum texto, sai alguma novidade sobre a carreira dela, e é tudo muito merecido, né? A gente teve agora em São Paulo uma escola de samba que fez um enredo sobre ela, né? A Escola Mocidade Alegre. A gente está vendo jovens que estão passando a se interessar. Existe um pouco de um interesse genuíno das pessoas que estão vendo que poxa, a gente teve, não faz muito tempo, faz 30 anos que a gente teve viva uma artista que era uma neta de escravos, uma mulher que começou a carreira tarde, que cantou e se apresentou ao lado dos maiores nomes da nossa música, que foi para França, para Senegal, gravou mais de 10 LPs, fez um sucesso, era satirizada nos Trapalhões. Isso é uma baita homenagem, né? Hoje você olha e pensa, né? Como isso era legal, né? Você ter uma figura dessa sendo alvo também de um humor legal ali, do principal quadro humorístico do país durante muitos e muitos anos. A importância da discografia que ela deixou, cada pedacinho de influência que ela deixou para várias cantoras, desde Clara Nunes naquela época até cantoras mais atuais, né? Cantoras que estão aí hoje jovens, né? Tem uma miríade de artistas aí que bebeu na fonte dela, e eu acho que o grande legado dela foi deixar esse grãozinho aí, né? Essa sementinha aí que até hoje as pessoas, essa fonte que até hoje as pessoas bebem, e grandes artistas, sobretudo mulheres aí, estão bebendo e estão produzindo trabalhos incríveis aí, magníficos, a partir de uma pessoa como a Clementina, que começou as coisas lá atrás. Também teve ajuda de outras pessoas que acreditaram nela e deram chance para ela, né? Mas volto a dizer que ela não foi descoberta pelo Hermínio Belo de Carvalho. Ela seria descoberta em algum momento pelo brilho que ela tinha. Mas eu fico imaginando também quantas outras Clementinas não tiveram a chance que ela teve, não conseguiram ter a chance de se apresentar profissionalmente, de mostrar sua obra para milhares, milhões de pessoas, né? A chance que a Clementina teve. Acho que são algumas lições aí da história dela. Esse foi o Descobrindo o Rio, uma produção do Desconversa resultante do edital Cultura Presente nas Redes 2, realizado pelo Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. Roteiros, produção e narração por Lucas Vieira, Vitor Silveira e William de Abreu. Edição, Vitor Silveira. Identidade visual, William de Abreu. Entrevistas por Lucas Vieira. Siga @Desconversa nas redes sociais e acesse nosso site, desconversa.com. Desconversa, o seu portal de notícias em 33 rotações.